Sincando. Ótimo. Closures. Hoje nós vamos falar sobre closures, isso mesmo, também mais conhecido como callbacks. O que são esses caras? O que eles comem? Onde eles vivem? Hoje no canal DevPoly. Roda a vinheta. Fala Dev, tudo beleza? Está começando mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre closures, ou também mais conhecido como callbacks. Então se você já curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de quando mais vídeos vão entrar no ar, beleza? Então vamos lá! Mas os cachorros adoram latir nesse momento. O que é closure? Closure é um bloco de funcionalidade que você pode passar ele como argumento na sua função. Você também pode armazenar a propriedade do seu objeto. Bom, até agora, boa parte, desde o comecinho do primeiro vídeo que a gente publicou, até agora, a gente tem utilizado closures em todos os momentos. Como assim? É isso mesmo, nós utilizamos closure em todos os momentos, ou seja, uma função, a declaração dessa função também é um closure. As funções que nós criamos, a definição dessa função, ela também é um closure. Ou seja, quando você coloca lá func, o nome, recebe parâmetro, você está definindo uma closure. A diferença é que essa sua closure, ela possui um nome, ela possui um tipo, passa os argumentos fora da chave, nesse código aqui. Bom, dê uma olhada. No código de cima nós temos uma closure, certo? Então nós temos ali o argumento A, que é do tipo inteiro, e o argumento B, que também é do tipo inteiro, e ele retorna um inteiro, ou seja, ele vai executar uma ação com esses dois parâmetros e retornar um valor. Então ele pega o A e mais B, ele retorna essas duas informações. Já você olhando na parte de baixo, você tem ali a função. Essa função ela tem um nome, então função somar. Ela também recebe o parâmetro A, também recebe o parâmetro B e retorna um inteiro. E ela executa a mesma coisa. Os dois caras fazem a mesma coisa. Eles vão somar, eles vão receber dois argumentos e retornar um inteiro. Então os dois a gente consegue utilizar para fazer a mesma ação. Bom, então como a gente falou, a diferença da função é que ela possui a palavra-chave func. Essa palavra-chave é o que determina que ela é uma função e ela também passa os argumentos fora da chave. Já a nossa closure é toda definida dentro das chaves. Então você pode ver que eu começo com as chaves e lá dentro eu defino quais são os argumentos que eu recebo, o que eu vou retornar. Onde eu defino onde que é o começo desse closure? Na hora dentro do in. Se você está vindo do Java, se você tem um conhecimento do Java, você vai ver que é muito parecido com o Lambda. É bem parecido a dinâmica, a didática desses dois caras, tanto do Java quanto do Kotlin. Um ponto muito importante que vale ressaltar. Toda função é uma closure, só que nem toda closure é uma função, tá? A gente vai explicar isso no... Você parece burro! A gente vai entrar em mais detalhes nisso na hora que a gente colocar a mão no código. Antes disso, cara, já deixa o seu like aí. Você tá gostando do conteúdo? Tá curtindo? Coloca aí. Coloca nos comentários também que tipo de conteúdo que você quer ver, o que você espera aqui pro canal. Deixe seu feedback, que isso é muito importante. Beleza? Vamos voltar para o vídeo. Bom, na closure nós temos dois atributos também que dá para você definir. Que você define, no caso, que é o atributo escaping e o não escaping. O que esse cara significa? O non-escaping é quando você recebe essa closure, certo? Quando você recebe esse callback e você vai retornar, executar ele dentro do seu bloco, dentro do seu contexto. Como assim? Imagine que você tem a sua função, você vai executar ela e aí ela vai fazer um laço de repetição, certo? Então ela vai ter lá o teu for, ela vai percorrer esse for, quando terminar esse for, ela vai chamar o callback, dando o retorno, certo? Executando essa rotina, passando o parâmetro dessa rotina. Ou seja, terminou de executar o bloco, ela rodou, ela chamou o callback, dentro do bloco de execução. Então, ela não terminou o ciclo dela. Então ela é um non-escape. Quando você tem alguma coisa que ela é assíncrona, ou seja, uma chamada de uma API, ou você tem um callback que você precisa de um retorno do usuário, o usuário vai ter que dar uma ação que você vai disparar esse callback. Então quando você tem esses casos, você tem que falar na passagem de argumento que aquele cara, aquela closure, ela tem um atributo escaping. Ou seja, o que isso significa? Ela vai informar para o ciclo de vida, certo? Para o sistema,
que aquele callback ele não pode morrer, ele tem que segurar essa sessão. Não quer dizer que ele vai ser do tipo strong, ou seja, ele nunca vai morrer. Não, o que acontece? Quando ele termina de executar a função, no final daquele bloco, essa variável do seu callback ela vai ficar presa, né, na instância ali e o teu bloco acabou de executar. Quando ela for acionar esse cara, ele vai disparar, vai pegar essa referência, né, que está armazenada e vai executar. Se depois ninguém mais for usar, ela morre, caso contrário, ela vai continuar lá presa ainda na sessão. Bom, então vamos parar de falatório e vamos começar a pôr na prática isso tudo, certo? Eu vou começar aqui a escrever um código onde a gente vai ter simplesmente uma camada, né, uma classe de serviço, e nessa classe a gente vai ter os dois tipos, tanto o tipo non-escape, ou seja, que ele retorna no momento que é chamado, e o bloco de escaping, que é o momento que é assíncrono, ou seja, depois de um tempo ele vai ser executado. Então vamos dar uma olhada no código. Bom, veja que nesse código aqui a gente tem então as nossas duas funções. A nossa primeira função, que nem eu falei, retornando do mesmo bloco, e a segunda função retornando assincronamente, tá? Simulando ali uma chamada de serviço. Então no primeiro bloco eu faço um for each normal, tá? Um for que vai ali rodar de 0 a 50, ele vai apresentar esses números na tela e depois de quando ele terminar o bloco do for, ele chama o nosso callback. Então veja que nesse momento o nosso callback ele não tem um atributo. Por que ele não tem esse atributo? Porque por padrão ele é do tipo non-escaping. Eu posso definir isso, mas não é obrigatório, tá? Já na segunda função, ela é uma função que retorna depois, ou seja, eu coloquei um dispatch queue ali. Esse dispatch queue é como se fosse uma thread, tá? Então ele cria uma nova thread e ele roda depois. Então eu estou mandando ali que ele vai rodar depois de 2 segundos. Então ele segura esse cara, dá um stop ali na thread, segura por 2 segundos, depois ele vai mandar executar. Veja que já na passagem de parâmetro eu tenho que passar o @escaping, tá bom? Como que é a definição do nosso callback? Como que é a definição do nosso callback? A definição do nosso callback é o parâmetro de entrada, certo? Então o que eu vou estar passando de parâmetro, traço, sinal de maior, e qual é o parâmetro de retorno, o que tem que ser retornado. Essa é a definição de callback, é praticamente uma função. Então o parâmetro de entrada é o que a nossa função vai passar para quem está sendo implementado. Já a função de retorno é se caso tiver algum retorno para executar. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo. Quando você passa o callback, ele tem um sinal de parênteses, certo? Então quando você passa ali, que nem no nosso exemplo, ele tem um parênteses em branco, um vazio, ou seja, ele não passa nenhum parâmetro para quem está chamando. Ele é do tipo void. O tipo void, ele não tem retorno, ele não tem parâmetro, ele não tem nada. É uma informação nula, branca. Então, se eu for executar aqui, eu vou chamar aqui, eu vou criar o nosso service aqui. E se eu pegar e chamar o service, retorna depois callback, ele vai pedir esse parâmetro. Então, eu tenho duas formas aqui de poder chamar, tá? Eu posso simplesmente passar as chaves e mandar executar. Então, eu posso colocar aqui um print sucesso, tá? Se eu mandar executar esse cara aqui, o que vai acontecer? Ele vai esperar os 2 segundos e aí depois ele vai retornar essa informação. Vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos colocar esse for each fora aqui desse bloco, tá? Então se eu mandar executar aqui de novo, o que vai acontecer? Então veja que ele vai apresentar os 50 números. Então você pode dar uma olhada ali embaixo no nosso console. Ele apresenta os 50 depois de um tempo que ele apresenta o sucesso. Por quê? Porque o callback foi chamado depois de 2 segundos, depois daquele tempo, tá? Se eu alterar aqui para depois, né, chamando a nossa outra função, que é o retornando do mesmo bloco, se eu colocar aqui sucesso e mandar executar, veja que ele vai fazer disparar os 50 mais o sucesso ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque esse cara tá dentro do mesmo bloco, então ele tá praticamente síncrono, beleza? Então essa aqui é uma forma de chamar. No caso do Swift, eu consigo fazer uma forma que eu consigo executar o callback que eu não preciso falar qual que é o nome desse cara, que nem o caso aqui que é o nome da propriedade callback. Então eu posso executar ele fora da função. Isso só vale para quando o teu closure ele é o último argumento. Se ele for o primeiro, o segundo e tiver mais argumentos depois, não vai funcionar. Ele tem que ser o último, tá? Que é o que? Eu posso tirar essa informação de callback, fechar o parênteses aqui, ó, e tirar esse cara daqui. Então o que está acontecendo? É como se eu tivesse mandado executar a função e chamado as chaves fora dele, tá? Você vê que se eu mandar executar aqui, ele vai funcionar
normalmente. Outra forma também que eu posso fazer é o seguinte, eu posso criar uma função que segue mais ou menos o mesmo exemplo que o nosso Clojure espera e passar essa função como argumento. Olha, dá uma olhada no nosso código para ver. Eu vou criar aqui uma função, executa a rotina, e veja que ela não recebe parâmetro nenhum, certo? E eu vou colocar aqui print sucesso. O que eu vou fazer? Eu vou passar essa função como parâmetro da nossa função de serviço, então dá uma olhada. Eu vou tirar essa camada aqui, vou voltar com o callback e vou chamar o executa rotina. Não vou colocar parênteses, não vou colocar nada, só vou colocar o nome desse cara. Tem que ser exatamente o mesmo nome da função. Então se eu mandar executar aqui, veja que ele vai executar normalmente. Ah, Poli, mas vamos supor que o nosso callback tem que retornar um parâmetro. Não tem problema. Eu vou colocar no nosso retornando depois, eu vou colocar que ele retorna um inteiro, tá? E nesse inteiro eu vou colocar aqui 1000. Pode ser qualquer coisa, você pode passar um objeto, struct que você criou, um inteiro, um boolean, um string, enfim, qualquer tipo você pode passar ali. Quem define isso é você, tá? Na hora que você está construindo. Feito isso, eu vou passar aqui então, eu vou trocar o retornando depois e eu vou passar o executa rotina, certo? Se eu fizer dessa forma, o nosso executa rotina ela não espera nenhum parâmetro, certo? Ela é void. Então veja que ele dá esse erro, por quê? O tipo que eu estou passando é um tipo void, mas o tipo que ele está esperando é um tipo que recebe um parâmetro inteiro. Então vamos arrumar isso daí. Então no nosso executa rotina eu vou receber um valor inteiro, tá? Eu posso passar o underline antes. O underline antes quer dizer que eu não preciso definir o nome desse cara, tá? Então, tipo, eu posso simplesmente chamar a função e passar o valor direto. Se eu tiro esse underline, eu teria que chamar a função, chamar o value, 2 pontos, e aí sim passar o valor, tá? Eu vou colocar underline, mas indiferente. E aí, o nosso executa rotina, a gente só tem que fazer uma alteração, que é o quê? Eu vou passar esse cara. Então, eu vou abrir o parênteses e passar quais são os parâmetros que tem internamente dele, tá? Se eu mandar executar agora, ele vai rodar normal. Então, viu que ele aparece ali os 50, depois ele roda o sucesso, beleza? Então, esse daqui é a nossa terceira forma que a gente tem para apresentar, executar esse Clojure. Agora, vamos fazer a parte que a gente armazena o Clojure numa variável. Então, para armazenar o Clojure numa variável, eu vou criar aqui um init normal, tá? Eu vou criar a nossa variável, então private, let, vamos chamar de callback. Callback já tem, então vamos colocar action. E aí eu vou fazer a mesma construção, abre e fecha parênteses, eu vou colocar aqui uma string agora, e aí ela retorna um void. No nosso construtor aqui, ele tem que ser do mesmo jeito, tá? Então vou colocar aqui ação, action, né, no caso, do tipo string, que retorna void. Então, self action recebe action. Vamos chamar esse cara aqui, ó. Em vez de print, eu vou chamar o nosso action executando ele, tá? E eu vou passar a string que é o i, que tá, no caso, é o nosso índice do nosso for, tá? Tá vendo que ele tá reclamando aqui, ó? Veja que no caso, a própria IDE reclama falando que o Clojure que você está querendo armazenar, que você está setando, ela tem que ser do tipo escape. Então você está passando para ela o non-escape, certo? Que é aquele que executa no mesmo bloco. Só que o que ele está esperando é o escape. Então você tem que passar esse atributo. Então ela já vai informar para você. Por que ela está falando isso? Porque a nossa action ela não é executada no mesmo bloco, no mesmo corpo ali. Ela vai ser executada depois e a gente não sabe, não faz a mínima ideia em que momento que ela vai ser chamada. Por isso eu preciso passar aqui, depois dos 2 pontos, o @escape. Feito isso, ele já para de reclamar. Agora aqui no nosso service, eu vou chamar o nosso action. Então, como eu falei, eu não preciso passar porque ele é o último parâmetro, certo? O callback. Então, eu simplesmente passo as chaves. Como esse cara ele tem um parâmetro, ele vai reclamar ali que ele tem um argumento para receber, certo? Então eu vou colocar aqui, index. Definir o index. Ele não tem retorno, então eu posso começar esse cara. Então, como eu disse lá no começo, o que define o start da nossa Clojure é a in. Então, feito isso daqui, nós temos o index como o nosso parâmetro, o nosso argumento que a gente vai estar recebendo, e o in já indica que ali está iniciando a construção da execução desse bloco. Então, eu vou colocar aqui print
action está rodando com o índice. E aí vamos colocar aqui o index. Então se eu mandar executar agora esse cara, no caso eu tenho que alterar aqui para chamar o retorna no mesmo bloco, certo? Eu vou chamar aqui print terminou. Posso matar essa função. Se eu mandar executar, veja o que vai acontecer. Então, que nem ele mostra aqui no nosso console, a action está rodando com índice 0, 1, 2, 3, tal. Então, para cada uma da interação do nosso for, ele chamou o action, passando o parâmetro, certo? E aí, como a gente implementou aqui no service, né, no construtor desse cara, ele vai executar uma rotina. Agora vamos supor que é o seguinte, você já deve ter visto que você tem várias condições. Então, um exemplo, filter, né? Quando você tem um array, você tem lá filter e aí você tem uma condição, que você retorna um valor. Como é que a gente faz isso? Vamos supor que nesse action aqui, esse action ele não vai retornar mais void. Vamos supor que ele retorna booleano. Então eu altero aqui e altero aqui. Então agora esse action, você pode ver aqui, ó, string bool. Então eu passo uma string para ele e ele retorna um booleano para mim. Então eu vou alterar essa string para inteiro também, para a mecânica que a gente vai executar. Então eu vou passar o inteiro para ele e eu vou fazer o seguinte, se esse action retornar true, eu simplesmente vou dar um break. Ou seja, ele vai interromper a execução. Agora, aqui no nosso caso, aqui, ó, o index, você já vê que ele já está reclamando aqui, ó, porque ele está retornando void, só que ele espera do tipo bool. Certo? Então eu vou alterar aqui, eu vou fazer o seguinte, vai retornar se o meu index for igual a 10, vamos supor. Então se o meu índice for igual a 10, ele retorna true, se não vai retornar false, correto? Então vamos mandar executar e ele tem que executar até o índice 10 e depois parar. Então fechou, ó, executou conforme a gente esperava. Executou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e aí no 10 ele já executou o terminou, por quê? Porque ele chamou o callback. Tá? Então ele executou aqui o callback. Então da mesma forma que a gente fez ali para nossa função, né, que a gente pode passar a função como argumento da função que está sendo executada, eu também posso chamar no construtor, tá? Você pode executar isso. Em que momentos que você vai utilizar esse cara? Você pode executar então, que nem eu falei, aguardando uma chamada da sua API. Então você pode fazer a API simplesmente mandando executar ela vai processar, quando tiver um retorno, você pega o teu callback e devolve essa ação. Você pode criar estrutura que dentro dessa estrutura ela tem lá, se caso der sucesso e se caso der erro. E aí você trabalha em cima dessas condições. Onde mais você pode utilizar? Vamos supor que você tem lá a construção de tela, então você tem ação de botão. Só que daí para você não ter que chamar um delegate, você pode chamar através dos actions, né, dos callbacks. Então quando o usuário clicou no botão, você chama o callback que vai executar aquela rotina. Então adicionar um novo item, adicionar um novo produto, adicionar uma nova categoria. Então você pode tudo vincular através desse cara. Então, os callbacks eles são muito utilizados para isso, tá? Para você ter um retorno após, né, assincronamente. Ele também pode ser executado sincronamente, que é o caso, que nem eu falei, dos arrays, que você tem os filters, os sorts, enfim, um monte de outras coisas. Beleza, pessoal? É isso. Espero ter ajudado aqui vocês mais uma vez. Conto com a ajuda de vocês, então deixe o seu like aqui embaixo se você gostou. Compartilha com a galera. Não se esqueça de se inscrever e ative o sininho, que é muito importante você ativar o sininho para receber as notificações de quando mais vídeos entrarem no ar. Se você quer também aprender mais, então deixa aqui nos comentários o que você quer saber, que tipo de conteúdo que você quer ver aqui no canal. Beleza, pessoal? Fico por aqui, um forte abraço e falou! Corta!